Ok, gente, continuando nossa lista de exercícios com o estudo de caso do MIPS, uma perguntinha importante: para que serve a instrução syscall? Nós usamos a instrução syscall com muita frequência quando a gente está codificando. Então, a primeira forma de responder, que eu acredito que vai vir em mente, é pensando no aspecto prático, né? Dizendo que falando sobre os tipos de serviços que são solicitados do syscall, dando alguns exemplos. Então, sim, isso é um aspecto importante para responder essa pergunta, né? Então, o syscall é uma instrução de uso, uma instrução coringa, digamos assim, né? Uma instrução com propósitos variados, certo? E o que ela vai executar, né? Quando você faz uma chamada de uma instrução syscall, você não passa nenhum parâmetro aqui do lado, nenhum operando aqui do lado, mas a gente passa, sim, sempre em V0 o valor de algum serviço, né? Um número que representa algum tipo de serviço, e dependendo do serviço, você passa os argumentos nos registradores A0, A1, A2 e A3, e você tem um retorno, né, que seriam argumentos, e você tem um retorno em V0, normalmente em V0, retorno. Né? Claro, instruções que mexem com ponto flutuante usam registradores F, não esses aqui. Esses aqui são os que trabalham com inteiros. Então, essa é uma resposta. Né? Você faz uma chamada. Para que serve a instrução syscall? Para realizar um serviço, para que o sistema tome controle da execução e realize um serviço externo, ou seja, um conjunto de instruções pré-programados que não fui eu que programei, né? E eu só estou solicitando que ele execute aqui. Como se fosse uma chamada de uma função. Né? Tá, e aí você pode dar exemplos para complementar a explicação. Exemplos de serviços que podem ser chamados, né? O serviço 1, por exemplo, que é para printar valores inteiros, certo? O serviço 4, por exemplo, que é para printar string, tá? Pode botar os que você lembrar aí, os que a gente usa mais, né? O serviço 5 seria para ler o inteiro e por aí vai, tá? O serviço 13 seria para abrir arquivo. Eu vou parar por aqui agora. Tá. Então, isso poderia ser considerado uma resposta para essa questão, resposta válida e tudo mais. Mas vamos olhar um outro aspecto agora. Vamos olhar essa instrução lá na documentação. Vai aparecer uns conceitos um pouco confusos, mas a gente vai tentar focar no que é possível destrinchar. Olhando aqui na documentação, existe sim uma instrução syscall que tem um opcode de 6 bits, tem um function lá de 6 bits e um código aqui de 20 bits. Ela é bem fora do padrão que a gente está acostumado, né? De instruções do tipo R, I, J. Ela parece aqui, né? Mas está um formato mais parecido com as instruções do tipo R, que tem uns 6 bits aqui de um function e 6 bits aqui de opcode. Mas todos os 5 bits, todos os 20 bits aqui internos, eles não têm nenhuma divisão. Eles representam simplesmente um certo código. Tá? E aí ele fala aqui que esse campo de código ele é disponível como um parâmetro de software, mas a gente sabe pela nossa experiência prática que normalmente a gente não passa código nenhum, a gente só escreve syscall e pronto. Né? Esses códigos vão ser gerados de uma outra forma. Tá? O que está por trás? Calma, deixa eu voltar um pouquinho. Qual é o propósito do syscall, segundo a documentação? Causar uma exceção de chamada do sistema. Tá? Então, existe o conceito de exceções que podem acontecer no nosso código, exception, que o processador encontra uma exceção, aí toda exceção, o que é essa exceção? Um código que é gerado no coprocessador, tá? Coprocessador 0, aqui tem a siglazinha fazendo referência aí, que faz com que o nosso fluxo convencional, fluxo de execução do código, né, de forma sequencial, seja interrompido para que essa exceção seja tratada. Tá?
Aí como ela vai ser tratada aí varia, depende da exceção. Ele está dizendo que a exceção que é gerada é uma exceção de system call. Então ele vai, o funcionamento, o fluxo sequencial é parado, ele vai para uma região da memória que tem um exception handler, tratador de exceções. Então, a partir desse código de exceção, ele vai ver que rotina deve ser executada para cuidar dessa exceção. Então, lá dentro das várias possibilidades, ele vai encontrar lá uma rotina de chamada, de uma exceção de syscall. Opa, então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que tratar desse syscall. Só que o próprio syscall, ele depende do que ele vai fazer, depende do código que é passado. Né? Então, sei lá, você encontra um determinado código e, sei lá, tá aqui um 13. E aí ele pensa, beleza, isso aqui é para abrir um arquivo, tá? Então, eu vou para a área, né, de memória, onde eu já tenho um conjunto de funções pré-escritas, onde eu vou tratar dessa abertura de arquivo até retornar. Quando eu termino, eu simplesmente volto e continuo a minha sequência de código. Tá? Esse tipo de desvio, né, que interrompe o fluxo normal, vai fazer um tratamento numa rotina externa, uma rotina de interrupção ou de exceção, e volta, é comum aos processadores e tem fontes diversas. Tá? Pode, por exemplo, nesse caso, eu usei uma instrução explicitamente para causar isso. Existem situações que uma operação de uma conta que está acontecendo na ULA pode gerar uma exceção. E aí normalmente é chamado de trap, certo? Ou pode ser que um dispositivo externo causou essa interrupção, esse desvio. E aí muitas vezes é chamado de interrupção mesmo, tá? E essas interrupções pode ser causadas por um mouse, o clique de um mouse, o teclado sendo pressionado. Então, dispositivos realmente externos. É assim que, por exemplo, quando você digita uma coisa no teclado, independente do teu processador estar ocupado ou não, ele vai conseguir ler o que você acabou de digitar, ou quando você clica no mouse para abrir um arquivo, ele vai abrir o arquivo, independente de estar processando outras coisas. Né? Tá? Então, esse campo especificamente de estudo pode se desdobrar em mais detalhes, tá? Mas eu só queria passar essa visão um pouquinho diferente, né? Que não é aquela visão prática de quando a gente está codificando, e sim uma coisa um conceito um pouquinho mais profundo, tá? Se você já estudou interrupções, já fez um curso aí, já aprendeu sobre interrupções, então tem a ver com isso, tá? Tem a ver com o tratamento de interrupções aqui do MIPS, beleza? Então é isso, eu vou me contentar com essa explicação, apesar de que poderia haver mais coisas, acho que eu falei o que eu podia falar aqui sem correr o risco de escorregar numa casca de banana, porque existem coisas aqui muito sutis, tá? Qualquer coisa, se eu revendo o vídeo depois, se eu perceber algo, eu falei alguma besteira, eu faço um erratazinho. Mas acho que tá tudo ok por enquanto. Então um abraço, dá aquele cliquezinho no inscrever-se aí, para poder ver se eu cheguei em 1000 inscritos. Valeu, galera.